Salmo 12. Título: Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Seminite. Este subtítulo é idêntico ao Salmo 6, exceto pelo fato de que Neginote é omitido. O assunto deste salmo, para melhor recordarmos, pode ser intitulado Bons Pensamentos em Momentos Ruins. Supostamente foi escrito enquanto Saul perseguia Davi e aqueles que apoiavam sua causa. Versículo 1: Socorre, Senhor. O salmista vê o extremo perigo de sua posição, pois é preferível ao homem estar entre leões do que entre mentirosos. Ele sente sua própria inabilidade de lidar com esses filhos de Belial, pois qualquer para os tocar se armará de ferro. Ele, portanto, se volta para seu ajudador, que tudo pode, o Senhor, cuja ajuda jamais é negada aos seus servos e cujo socorro é suficiente para todas as suas necessidades. Assim como navios pequenos podem navegar até portos em que embarcações maiores, por necessitarem de mais água, não podem entrar, da mesma forma nossos breves clamores e curtas petições podem intercambiar-se com o céu, quando nossa alma está protegida do vento, longe do cemitério, longe do comércio, do porto de longos exercícios de devoção, e quando a corrente de graça parece ter refluxo baixo demais para fazer flutuar súplicas mais árduas. Charles Haddon Spurgeon. Era o momento de clamar ao céu, pedindo ajuda. Quando Saul declarou: "Vão e matem os sacerdotes de Jeová." Acredita-se que esse evento foi o que inspirou a criação deste salmo. E nisto cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Esta é a opinião de alguns sérios ministros, John Trapp. Porque já não há homens piedosos. A morte, partido do declínio de homens santos, deveria ser o soar de trombetas, chamando-nos para mais oração. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Quando a santidade se vai, a fidelidade inevitavelmente a segue. Sem o temor de Deus, os homens não têm amor pela vida, pela verdade. Davi, em meio ao desgoverno generalizado, não recorreu a alguma trama insurgente, mas a solenes petições, nem se uniu à multidão para praticar o mal, mas tomou os braços da oração para resistir aos ataques contra a virtude. Charles Haddon Spurgeon. Seu amigo ou vizinho pode dizer de você: "Este é fiel a mim?" O que nossas interações diárias testemunham? Não seria a tentativa de falar o que é agradável, uma atitude que geralmente nos custa a verdade? Não seria a tentativa de falar o que é agradável, uma atitude que geralmente nos custa a verdade? C. Bridges. Versículo 2: Falam com falsidade uns aos outros. Elogios e bajulação são detestáveis aos homens honestos. Eles sabem que se os aceitarem deverão também dar e desprezar qualquer uma dessas atitudes. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aquele que infla o coração de outro não tem em si nada melhor do que vento. Nada melhor que o vento. Charles Haddon Spurgeon. Não existe algo mais sagaz do que fazer da religião uma capa. Não há nada mais em voga, nada mais proveitoso. É um uniforme com o qual um homem sagaz pode servir a dois mestres, Deus e o mundo.
e pode realizar um serviço lucrativo por meio de qualquer um. Eu sirvo a ambos, e em servir a ambos sirvo a mim mesmo ao prevaricar com ambos. Diante do homem ninguém serve o seu Deus com devoção mais rigorosa. Por isso, entre o melhor dos homens, eu trabalho os meus próprios objetivos e sirvo a mim mesmo. Em particular, sirvo ao mundo, não com devoção tão rigorosa, mas com deleite. Nisto ao satisfazer as luxúrias de seus servos, trabalho em prol de mim e sirvo a mim mesmo. A casa de oração, que vai até ela com mais frequência do que eu? Quem vai até ela com mais frequência do que eu? A casa de oração, quem vai até ela com mais frequência do que eu? Em todas as tarefas do cristão, quem avança mais do que eu? Em todas as tarefas do cristão, quem avança mais do que eu? Jejum com os que jejuam para que possa comer com os que comem. Choro com os que choram. Não há mão mais estendida à causa do que a minha, e nas famílias ninguém ora mais longamente com zelo mais sincero. Portanto, quando o parecer de uma vida santa desperta a bondade de minha consciência, meu ofício não deve ter falta de tradição. Meus produtos não devem exigir dinheiro. Minhas palavras não devem precisar de crédito. Minhas ações não devem ter falta de louvor. Sendo eu ganancioso, interpreta-se como providência. Se miserável, considera-se temperança. Se a melancolia, ela é entendida como tristeza divina. Se alegre, considera-se alegria espiritual. Se sou rico, pensa-se ser a bênção de uma vida piedosa. Se pobre, supõe-se ser o fruto do comportamento conformista. Se de mim falam o bem, é o mérito do diálogo santo. Se falam o mal, é a malícia dos malignos. Consequentemente, velejo com todos os ventos e, em todas as condições, tudo ocorre do modo como quero. Essa capa me mantém refrescado no verão, aquecido no inverno, e esconde a desprezível mala de todas as minhas luxúrias secretas. Sob essa capa, eu ando em público adequadamente sob aplausos. No pecado em particular, caminho seguramente sem ofensa e o executo sabiamente sem ser descoberto. Eu alcanço o mar e terra para criar um prosélito que, logo ao ser criado, recria-me. Enquanto jejum, clamo Genebra. Enquanto banqueteio, clamo Roma. Sendo eu pobre, simulo abundância para salvar meu crédito. Se sou rico, finjo pobreza para evitar cobranças. Frequento com mais assiduidade palestras dissidentes que acredito serem mais proveitosas, das quais aprendo a divulgar e manter novas doutrinas. Isso me inclui em jantares 3 vezes por semana. Algumas vezes uso a ajuda de uma mentira como um novo estratagema para defender o Evangelho. Eu disfarço a opressão com os julgamentos de Deus executados sobre os perversos. A caridade, para mim, é um dever extraordinário. Portanto, não deve ser executado de maneira comum, o que abertamente reprovo no exterior para meu benefício. Isto eu pratico secretamente em casa, para meu prazer. Mas continue. Vejo escrito em meu coração o que amortece a minha alma. Nestas tristes palavras está caracterizado: mas ai de vós, hipócritas. Mateus 23:13.
Francis Quarles, em Solilóquio do Hipócrita. O mundo de fato diz que a sociedade não poderia existir caso houvesse perfeita verdade e candura entre os homens. Mas, que imagem nos é apresentada da edificação social, em que seus muros podem ser cimentados e manter-se firmes, somente por bajulação e falsidade. Barton Boutier. O filósofo Bion, ao ler questionado sobre que animal ele acreditava ser o mais perigoso, o mais nocivo, respondeu: dentre as criaturas selvagens, o tirano, e dentre as domadas, o bajulador. O livro dos símbolos. Falam com coração fingido. O original é um coração e mais outro. Uma palavra à igreja e outro para a adulteração. Uma palavra para a igreja e outro para a adulteração. Uma para os domingos e outro para os dias de trabalho. Um para o rei e outro para o papa. Um homem sem um coração é um espanto, mas um homem com 2 corações é um monstro. Disse de Judas: havia muitos corações em um homem. E dos santos lemos: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Atos 4:32. Uma bênção especial, Thomas Adams. Quando o homem deixa de ser fiéis, quando os homens deixam de ser fiéis a Deus, aquele que espera encontrá-los sendo fiéis uns aos outros ficará profundamente decepcionado. George Orne. Versículo 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. É estranho que o suave jugo do Senhor esfole tanto os ombros do orgulhoso, enquanto as tiras de ferro de Satanás em que se prendem sejam correntes de honra. Geralmente imagina-se que bajuladores são parasitas tão medíocres, arrastando-se e bajulando, que não poderiam ser orgulhosos. Mas o homem sábio lhe dirá que ainda que todo orgulho seja verdadeiramente mesquinharia, há na mais baixa mediocridade grande grau de orgulho. O cavalo de César tem muito mais orgulho de carregar César do que César tem de montá-lo. Não há alguém tão detestavelmente dominador como as pequenas criaturas que se arrastam até cargos desejados, curvando-se aos grandes. Esses são tempos maus, de fato, em que esses seres desprezíveis são numerosos e poderosos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Desde a época de Tertúlio até os dias de Juliano, o apóstata. Todo tipo de oratória, aprendizado e engenhosidade foi derramado contra a igreja de Deus. Michael Aiguan, em comentário de J.M. Neile. Os lábios são nossas, a boca é minha. Estando em um relacionamento com Deus, devemos parar de requerer posse sobre nós mesmos e olhar para Deus como nosso dono. John Howe. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres, a pobreza, a necessidade, a miséria deveriam ser motivo de lástima, mas os opressores fazem delas pedras de afiar. Sua crueldade e severidade, portanto, o Senhor pleiteará a causa dos seus pobres, pessoas oprimidas contra seus opressores,
sem lucro ou medo, sim. Ele advogará sua causa com peste, sangue e fogo. Thomas Brooks. Versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. As palavras do homem são assim e não. As palavras do homem são sim e não. Mas as promessas do Senhor são sim e amém. No original há uma alusão ao processo mais severamente purificador conhecido pelos antigos, ao qual a prata era submetida quando a maior pureza possível era desejada. As impurezas eram todas consumidas e somente o metal reluzente e precioso permanecia. Tão claro, é livre de toda liga de erro ou infidelidade, é o livro das palavras do Senhor. A Bíblia passou pela fornalha da perseguição, crítica literária, dúvida filosófica e descoberta científica e nada perdeu. Além dessas interpretações humanas que a ela se apegam como liga ao metal precioso. Charles Haddon Spurgeon. Aqueles que purificavam a prata costumavam colocá-la no fogo vez após vez para que fosse profundamente testada. A doutrina da livre graça de Deus foi testada vez após vez, vez após vez após vez. Pelágio, em monge britânico que apareceu em Roma por volta de 400 depois de Cristo. Para ele, o poder da vontade humana é decisivo e suficiente na experiência da salvação. Começa e mistura suas impurezas com ela. Ele disse que a graça não passa da natureza do homem. Ele disse que a graça não passa da natureza no homem. Bem, sua doutrina foi purificada e uma grande quantidade de impurezas foi encontrada, foi depurada, foi retirada. Surgem então os semi-pelagianos, que aceitam uma parte da ideia. Eles dizem que a natureza nada pode fazer sem a graça, mas faz a natureza concorrer com a graça e ter influência assim como a graça. E as impurezas aí contidas foram queimadas. Os papistas tomam a mesma querela para si, mas não serão pelagianos nem semi-pelagianos e, contudo, ainda misturam impurezas. Os arminianos veem e refinam o papismo novamente neste ponto, mas ainda assim misturam impurezas. Deus colocará essa verdade à prova de fogo 7 vezes, até que Ele a apresente de modo mais puro que possa ser. E eu digo que é porque essa verdade é, desta forma, preciosa. Thomas Goodwin. As Escrituras são o sol, a igreja é o relógio. Sabemos que o sol existe e é regularmente constante em seus movimentos. O relógio pode ter discordâncias, funcionar rápido demais ou muito lentamente. Desta forma, deveríamos condenar por insensatez aquele que professa confiar no relógio ao invés de confiar no sol. Então, não podemos evitar questionar merecidamente a credulidade daqueles que preferem confiar na igreja do que nas escrituras. Bishop Hall. Quando Voltaire lê um livro, ele faz dele o que lhe agrada e então escreve algo contra aquilo que fez. Disse Montesquieu sobre Voltaire. Gardner Spring. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 35. Como ouro puro que não sofre perda alguma pelo fogo, assim as promessas de Deus não sofrem perda alguma quando testadas, mas permanecem diante de nós em nossas maiores aflições. Thomas Manton. Versículo 8.
Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza exaltada. Como o sol quente traz moscas nocivas, honrar um pecador fomenta o vício por todos os lados. Charles Haddon Spurgeon.